Então, eu sou a Carol, né? Eu conheci o Enneagrama desde 2010, mais ou menos, que tem uma passagem anterior, mas efetivamente, né, quando eu entendi que eu estava mexendo com coisas do Enneagrama foi meados de 2009, né? Que foi quando eu entrei numa empresa e eu trabalhava, mesmo sendo psicóloga, eu trabalhava com desenvolvimento humano usando o Enneagrama dentro de RHs. A gente tinha um programa bem grande de liderança, de coaching para líderes, então nós usávamos o Enneagrama como uma ferramenta para que os gestores pudessem se entender melhor, ir por esse caminho de autoconhecimento e lidar melhor com as relações, com as suas equipes e assim por diante. E foi um projeto super legal, muito desafiador, porque aplicar o Enneagrama em empresa é super possível, mas é um desafio grande, né, porque as pessoas começam a se descobrir num primeiro momento. Acontece um movimento, né, numa massa dessa, né, como empresa, acaba acontecendo um movimento, às vezes, de rotulação, e para você controlar, né, o conhecimento que está sendo transmitido para todos ao mesmo tempo é um desafio grande do RH, então, mas foi muito legal. E chegou um ponto que os gestores ficavam, você é esse número, você é aquele número, e a gente começou a aplicar o Enneagrama também para os funcionários, então nesse momento começou uma transformação bem bacana, porque os gestores conseguiam se identificar sua equipe e melhorar a comunicação e os processos, os feedbacks e assim por diante. Então, o Enneagrama chegou na minha vida desta forma. E aí, entrando assim, né, assim, já até respondendo uma das perguntas, né, existem milhares de testes do Enneagrama, inclusive na internet, na maioria dos livros que falam de Enneagrama possuem testes ali no início para identificação. O que a gente transmite assim em vários cursos de Enneagrama é que o teste ele tem um percentual de erro bem grande, diferente do DISC, viu, Dani? Ele não tem uma precisão, né, por esses testes que vêm por esse caminho. Há muito estudo por detrás do Enneagrama para vir afinando, né, essas ferramentas para isso, né, em diversas escolas, isso é muito legal, tem muita gente olhando para o Enneagrama. Aliás, há uma semana, 2 atrás, estava tendo um congresso no Egito de Enneagrama, muito grande, em que conectou várias pessoas de vários locais, de vários países. Então, o Enneagrama ele é bem forte, né, no mundo e para alguns talvez isso seja ainda um pouco uma coisa que está nascendo agora, mas ele existe há bastante tempo, né, dentro disso que vem a ser personalidade, e ele é bem difundido no mundo como um todo. Então, se estuda muito para se apurar um pouco melhor esses testes, mas existem caminhos, né? Eu acho que o teste ele é legal para você entrar em contato, sim. E o que a gente fala nas escolas, né? Não só aqui no Instituto, mas nas escolas de Enneagrama, a gente costuma dizer que ele é um caminho de descoberta. Então, Dani, eu não tenho certeza se você vai sair daqui sabendo qual é o seu tipo hoje, né? O que nós poderíamos dizer é que à medida que vocês vão entrando em contato, que isso possa ir se afinando, né, ao longo de um tempo, para que vocês realmente digam assim, puxa, aqui está meu calcanhar de Aquiles, aqui tem uma parte minha que fala mais alto, que vira e mexe é o que mais dificulta a minha caminhada, a minha jornada, ou a forma como eu me conecto com as pessoas. Até porque, agora eu não me lembro quem foi que falou, a gente tem um pouco de todos os tipos, né? Todos os tipos, eles são arquétipos, então todos eles estão dentro de nós. E no curso que eu e o Celso, a gente vem ministrando aí já tem algum tempo no Instituto, a gente sempre ajuda o indivíduo a ir para um caminho de autodescoberta, né? Versus a gente poder integrar os outros aspectos, porque quando a gente olha para esses arquétipos, né, eles têm o lado luz e sombra, como nós poderíamos dizer, né, o bom, o saudável e o não saudável. E o nosso intuito é que a gente possa, além da gente entender um pouco melhor o nosso perfil, o nosso tipo, a nossa tendência, a gente também entender como é que a gente vai fazer a integração dos outros arquétipos, que é também uma forma de desenvolvimento, né, de crescimento, de expansão, que leva, né, por um caminho tanto da personalidade quanto da espiritualidade que o Enneagrama também tem por detrás, né, para pessoas que querem avançar um pouco mais no Enneagrama, esse é um caminho, né, o Enneagrama permite, né, esse caminho
até um lado mais de desenvolvimento espiritual, desde da literatura a trabalhos que a gente possa ir alcançando esses níveis. Como proposta, né, do Instituto, a gente tem esse curso que começa esse ano básico, né? O que é básico? É um introdutório mais profundo para entender esses arquétipos na condição da personalidade, entender o viés de saída deles, e depois a gente tem módulos avançados também, para quem gosta de dar continuidade, porque o símbolo do Enneagrama, que a gente vai mostrar daqui a pouco para quem não conhece, ele propõe caminhos, né? Ele propõe movimentos dentro do símbolo, para que cada arquétipo possa se desenvolver com mais facilidade, né? Dentro, né, do material, dentro de tudo que a gente já sabe sobre Enneagrama. Então, é um caminho de descoberta, e como diz o Padre Domingos, que aí eu acho que foi a Elizabeth que falou do Padre Domingos, eu não sei se você assistiu algum vídeo que ele sempre tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala: conheça primeiro o seu ego para depois conhecer sua espiritualidade. É melhor do que isso, que eu não sou muito boa para lembrar das frases, mas assim, né, primeiro, seja humano para depois ser um ser espiritual. Essa é a frase mais bonita de Padre Domingos, sou eu que às vezes esqueço, né? Então, primeiro tem que saber ser humano para depois encontrar o caminho espiritual. É uma via, acho que de mão dupla, mas eu entendo que isso também faz muito sentido, né? Como é que a gente quer atuar muitas vezes num caminho espiritual? Como o Enneagrama tem isso dentro da proposta maior dele, algumas pessoas só vão em busca deste olhar e esquecem de que o trabalho interior, ele é, né, de jornada, né? Ele não é um curso, uma aula, um livro, mas sim uma jornada. Então, algumas pessoas conseguem com facilidade, num introdutório, né, se descobrir, né, e outras precisam de um pouco mais de tempo. Normalmente, quem precisa de um pouco mais de tempo, ou é porque se conhece pouco, ou é porque já descamou muitas cascas de cebola, muitas camadas de cebola, e aí já está bem trabalhado, bem amaciado, e aí, né, tentar olhar para o seu tipo, para o tipo que é o tipo que te trouxe, né, até aqui, mesmo que já tenha desenvolvido alguns aspectos, precisa reconhecer ali algumas coisas também de passado, né? Então, por enquanto, essa sou eu e queria dar essa introdutória para vocês. Eu vou deixar o Celso falar um pouquinho aí. Muito bem, depois dessa Aí você já se apresentação, dizer o apresenta. quê? Dizer o quê? Uai, quem é você? Uai, quem sou eu? Então, eu sou Celso, psicólogo, trabalho no Instituto Evolui já faz um bom tempo, né? Psicólogo, e conheci o Enneagrama em 2002. Por sinal, conheci o Enneagrama antes de me formar psicólogo. Eu me formei psicólogo depois disso. Eu vinha numa carreira de trabalhar em empresas também, trabalhar com desenvolvimento de pessoas e na área de treinamento também. E quando eu resolvi conhecer o Enneagrama, que foi até através de um colega que trabalhava no Instituto também, à época, isso foi 2002, 2003, por aí, né? E a partir de então me encantei, passei a estudar e ficou como uma das áreas, vamos dizer assim, dentro do conhecimento humano que mais eu entendo que propõe esse trabalho que a Carol estava falando agora há pouco. Mais do que saber quem eu sou, é saber que eu sou vários, que eu atuo em áreas diferentes, usando várias formas, vários tipos de inteligência, que todos os tipos têm sua inteligência, têm seu jeito de agir, que bem trabalhado pode ser muito bem adequado. E uma coisa que acho que a Clara levou com a pergunta dela a pensar no que a gente pensou para o fim da aula, que é justamente falar isso. O Enneagrama também propõe um processo de constante evolução, que vai evoluir até onde? Até onde a pessoa quiser chegar. Esta tipologia ela te acompanha por todo o processo de evolução. Então, esteja num nível mais simples de entendimento de complexidade, ou num nível bem complexo e está num desenvolvimento bastante sutilizado, sutil, né? Indo para esse campo da espiritualidade, para esse campo de uma abertura ao campo mais intuitivo e tal, o Enneagrama acompanha em tudo e ajuda a esclarecer, inclusive a mostrar alguns caminhos. Eu gosto bastante dessa ideia que, sabendo ou vendo as diversas formas de ação, a gente localiza e isso facilita muito para a promoção de diálogos, para contato com outras pessoas, principalmente quando a gente trabalha com equipes e equipes
formadas de preferência por pessoas de tipos diferentes, né? Então, quando a gente entra em contato com pessoas diferentes, nós atuamos de formas diferentes e fazemos o caminho que o símbolo do Eneagrama propõe. De uma maneira intuitiva, porque a maioria das pessoas não conhece o Eneagrama. Mas, se você observar, elas estão fazendo um caminho de evolução que o Eneagrama explica. Então, com tudo isso, estou querendo dizer o quê? Saber o tipo e ir nessa vontade de descobrir qual é o meu tipo e tal, ajuda e muito. É um caminho legal, mas não é o principal. O principal é que é uma proposta para crescimento constante. E é lógico, essa introdução eu espero que ajude a se localizar, a que cada um se localize um pouco mais nessa história, saber se esse conhecimento vai somar, se combina contigo. Eu, particularmente, acho que combina com pessoas que estão interessadas, mas é aquela coisa, cada um tem seus gostos e vamos lá. Certo, Carol? Certo, pessoal? Sim. E se a gente pudesse vender algo hoje para vocês, é assim, permaneçam curiosos, né? Curiosos ao que vai acessando, curiosos ao que vai ouvindo, lendo e percebendo também, né, no corpo. Tudo que mobiliza, né, à medida que a gente vai estudando qualquer coisa, né, mas o Eneagrama ele é bem localizado assim, né, no corpo, porque tem o arquétipo, tem uma linguagem corporal para cada tipo, tem muitos aspectos que dá para a gente ir se entendendo no dia a dia, né, pequenas coisas assim que às vezes você fala, uau, isso passou desapercebido por mim a vida toda, e de repente aquilo começa a fazer um sentido, né? Trazer um sentido, e se traz um sentido, traz uma nova oportunidade, né? Traz um espaço, né? Um espaço possível para mudança. Muito bem. Fazemos algum acolhimento aqui ou vamos para a apresentação, hein, Celso? O que você sente aí? Acho que vamos, né? Como é que Vamos? vocês estão? Alguém já queria trazer alguma questão, alguma coisa que despertou de falar, assim, e tal, só por essa inicial, mas podemos ir para a apresentação. Tá bom? Sim, legal. Apesar da apresentação ela ser um pouco parecida com a aula introdutória, né, cada aula é uma aula, então depois eu anotei aqui, Mi, para a gente passar para eles a aula introdutória, não sei se já tinha ido em algum momento, né, que está no YouTube, de repente é um jeito de fazer uma revisão também e ouvir por outras perspectivas aí em relação ao conteúdo. Muito bem, então vamos lá, deixa eu só tirar as coisas aqui. Até porque cada vez sai de um jeito diferente, né? As perguntas são diferentes, a gente já começa. Tem exemplo que é clássico, né? Que às vezes a gente gosta de dar alguns exemplos, mas tem exemplo que vai mudando aí ao longo da nossa experiência também, né? Deixa eu só já colocar no outro slide, porque a gente já se apresentou. Muito bem, então tá. Acho que o Celso já falou um pouquinho ao que serve, né, o Eneagrama. Então, nós estamos tratando, né, de não só 9 tipos principais de personalidade, mas tem outras coisas embutidas aqui, né? Então... Não entrou, Carol. Não entrou Não? a apresentação. Não entrou. Não. Oxe. Não, está uma tela azul. Vê se entrou. Entrou? Não. Ah, entrou agora. Entrou. Apareceu quando você estava saindo. Deu um flash dele só. E agora? Agora foi. Agora foi? Então, agora está. O Celso falou um pouquinho, então nós temos esses 9 tipos principais, e na medida que a gente vai avançando nesse estudo, né, e o Eneagrama foi encontrando outras nuances dentro desses 9 tipos, então isso a gente começa a falar depois desse curso básico, de entender, né, principalmente esses 9 arquétipos, né, esses tipos, né, que vão se traduzir na forma de pensar, sentir e agir, a gente consegue ir para um caminho um pouco mais avançado do desdobramento desses tipos, que às vezes a gente olha para uma pessoa que é o mesmo tipo que a gente e descobre coisas completamente diferentes, e o Eneagrama consegue explicar o que acontece, né, através do instinto que essa pessoa carrega, ou algum outro
padrão de consciência, onde ela se encontra, isso vai dar um desdobramento diferente. A gente gosta de chamar de guia, de mapa, como o Celso falou, né? A gente pode evoluir até onde a gente quiser ir. Então, ele é um guia, ele é um mapa, ele é uma bússola que permite que a gente vá nessa jornada, nesse caminho, né, de autoconhecimento, né, propondo espaços novos para que a gente consiga fazer um desenvolvimento de ir além daquilo que a gente é, né, ir além daquilo que a gente pode ser. É uma psicologia mais moderna, né, em função dessa busca. O Celso também tocou nessa questão de que construção de relacionamento a gente pode fazer, de ser mais efetivo, de evitar conflitos, né, resolver conflitos, e essa proposta, né, mais com o coletivo, mais com essa dinâmica coletiva, então desenvolve muito essa questão dessa competência interpessoal, né, intrapessoal, né, por se conhecer melhor, e interpessoal por se relacionar melhor. Quer colocar alguma coisa aqui, Celso? Você já tinha... Eu acho que é interessante essa segunda frase que fala em caminho de integração. Acho que a proposta maior, uma das grandes propostas do Eneagrama é justamente esse. Nada se perde. Então, todas as formas de atuação, elas têm lugar, né? Agora, neste caminho de evolução, esse caminho de integração, é de integração do quê? Das diversas partes nossas, das diversas tendências. Usar o melhor de cada tendência é o objetivo. Que não é um objetivo pequeno, ao contrário, ele é bem intencionado, né? Aqui a gente tem os principais... Volto para lá. Os principais, né, figuras dentro do Eneagrama que a gente gosta de citar, começando pelo Gurdjieff, que é alguém que teve acesso a isso, né? Tem várias histórias que envolvem essa pessoa, que é o Gurdjieff, que é bem importante dentro do mundo Eneagrama, que teve acesso a esse conteúdo, que teve acesso a essa proposta psicoespiritual, né, de tudo que envolve o Eneagrama. Carol, deixa eu só te dar um toque. Eu não sei se é só para mim aqui, mas a tua apresentação agora não está no modo apresentação. Está aparecendo o PowerPoint inteiro, tá? Para mim, está em modo apresentação. Está aparecendo aquelas... Não sei se para todo mundo, eu acho que sim. De novo, entrou de um jeito diferente. De novo? Uau! Que esquisito. Você quer tentar abrir aí, Céu? Agora eu baixei ela, mas... Deixa eu ver. Não sei se vai complicar mais. A única coisa é que não está naquele modo apresentação, está no modo... Jura? Como o PowerPoint aberto no teu computador. Que esquisito. Para mim tá aberto. Vou tentar tirar e colocar de novo. De repente... outra vez aconteceu isso. Agora? Agora foi. Foi? Bom. Agora tá. As letras estão maiores, inclusive. Não sei se está para todo mundo assim. Acho que sim, né? Então, a gente tem aqui o Gurdjieff, né, que é a pessoa que teve, então, esse acesso. Ele foi um grande buscador de conhecimento, de autoconhecimento, de filosofias, de orientações, de coisas, né, de diversas formas, em diversas localidades. Tem até um livro, um filme, né, muito legal, que se chama Encontro com Homens Notáveis, né? E é muito o trajeto que o Gurdjieff fez para absorver essa quantidade de informações que ele foi buscando. Então, ele fez parte de um grupo que chamava os Buscadores da Verdade, e o que a gente sabe, né, sobre ele é que ele foi iniciado em escolas esotéricas com S, né, que tem a ver mais com o caminho interior do que com uma proposta exterior, né, esotérica, né, de exterior, né, de fazer o processo desse jeito. Por isso que o S está em letra maiúscula, porque se tiver algum tipo 1 aqui, já deve estar incomodado, porque que tem uma letra fora do lugar. Então, brincando aqui com o incômodo que alguns podem sentir. Depois a gente tem o Oscar Ichaço, né, que é um filósofo que conheceu as escolas, os discípulos de Gurdjieff, foi trazendo material para o Chile, e depois o Cláudio Naranjo, que ambos, né, faleceram recentemente, um em 2019 e outro em 2020, que traduziu esse eneagrama que o Gurdjieff trouxe como informação ampla, né, para o indivíduo, usando o símbolo como caminho. Eles conseguiram cruzar essas informações e traduzir isso
nos vícios emocionais, nos mecanismos de defesa, mas mais é dentro de uma tipologia, né? Dentro do que foi desenvolvido por cada indivíduo aí, à medida que ele foi entrando em contato com a realidade, com o mundo e com a formação da sua personalidade. Tá? Celso, vai me sinalizando aí se você quer fazer algum complemento aí em relação a esses slides. Aí, ó, agora ele não deixou eu mudar de slide, que engraçado. Acho que deve estar com o meu PowerPoint, deve estar com alguma pergunta até aqui, pessoal? Só para eu... Tudo bem? Podemos continuar? Para quem nunca viu o símbolo é esse, né? E se a gente olha para ele, a gente vê que esse símbolo é formado de diversos símbolos, né? A gente, na aula introdutória, acho que tem uma explicação um pouquinho maior, e no curso a gente também dá uma aprofundada. Mas, basicamente, ele tem um círculo, que todo mundo pode ver, né? Essa esfera. A gente tem um triângulo aqui no meio, que pega o número 9, 6 e 3, para que vocês possam localizar, né? E visualizar. Então, é o círculo, é o triângulo, e tem uma hexade, que a gente chama aqui, que ela começa, né, para vocês acompanharem, um movimento de flechas, né, que do 1 vai para o 4, que vai para o 2, que vai para o 8, que vai para o 5, que vai para o 7 e que volta para o 1. Então, esse é o símbolo original do Eneagrama. Algumas escolas, com o passar do tempo, foram fazendo algumas adaptações, transformando o símbolo em algumas outras fendas, mas o símbolo original é esse, e é o que rege o nosso trabalho também, para que a gente entenda aí todo esse processo, como o Celso falou, tanto de identificação quanto de jornada também, tá? Se a gente olha para aquele símbolo, a gente percebe que é uma geometria, né, que tem os movimentos, né, em função dessas flechinhas amarelas aqui, que tocam todos os números, né, todos os números recebem, né, algo que vem de um número anterior e que vai para um outro número. Então, em módulos mais avançados, a gente vai traduzindo isso, né, e trabalhando isso como um movimento. Né? A princípio, tem a necessidade da identificação, e dessa identificação, quais são os movimentos possíveis que nós podemos ir transformando dentro dessa proposta. Então, ele é dinâmico, ele é vivo, ele é mutável, ele segue leis, ele tem ordens, né? Ele tem sequência, ele tem lógica. É uma psicologia mais moderna, de raízes espirituais. Então, o Eneagrama ele vai andar, né, caminho paralelo com essa questão, tanto o ego quanto, né, tanto a ego-personalidade, quanto também a nossa essência, né, mais conhecida dessa parte espiritual, como é que a gente se conecta com a nossa essência. E o objetivo é que a gente possa, sim, né, principalmente, gerenciar melhor as nossas reações, né, que são automáticas e que a gente vai aprendendo ao longo do tempo e viram vícios, né, são processos em que não só a reação tem a ver com crenças, né, que eu vou entendendo sobre o mundo e que me puxa, né, que me cola dentro de um aspecto específico do meu tipo, como também o meu vício emocional em relação à experiência de vida. E quanto mais a gente vai descolando disso, mais expansão a gente vai tendo, tanto para incluir os outros arquétipos, quanto também para ir galgando níveis mais saudáveis de consciência. Complemento, Celso? Tudo bem? Estava com o microfone aberto, tudo bem. Uma das coisas que eu gosto, sempre que eu vejo o símbolo do Eneagrama, eu gosto de lembrar isso que a Carol já falou, eu também, que é a história de que o Eneagrama aponta caminhos de desenvolvimento, e também, ao conhecer, a gente também pode perceber quando que estamos indo por um caminho de estresse, quando que estamos indo por um caminho, quando nós estamos forçando a barra com a nossa natureza. Para falar de um jeito assim bem claro, né? Se conhecer é para quê? Qual o interesse disso? É facilitar o processo de crescimento, esteja onde estiver. A gente fala, pode ser um crescimento espiritual? Pode ser dentro de uma empresa, o crescimento nas relações, o crescimento em efetividade, em produtividade, também pode ser. A utilização disso, e essa utilização como tipologia, é descobrir como se é, e como caminho de desenvolvimento vale onde estiver. Né? Um dos mestres, que foi o principal, né, que trouxe esse conhecimento, Gurdjieff, ele dizia, é o caminho de conhecimento, é o caminho de crescimento. Ele nem usava como tipo de personalidade.
Qual é o caminho de crescimento? Todo mundo vai passar pelos 9 tipos. Como que a gente cresce? Aprendendo a atuar de várias formas. Aprendendo a agir com a sabedoria de cada tendência, né? Ele não chamava de tipo, ele chamava de tendência, né, Carol? Uhum. Então, é por aí. Agora, é lógico, é bom saber onde é que nós estamos ancorados, né? Então, nós estamos ancorados no nosso tipo. E aí, a partir daí, tem toda uma proposta de aprendizado. O símbolo sempre me chama a atenção para isso, de falar, está tudo ligado, o nosso ser é inteiro, temos todos os 9 números dentro de nós, né, os 9 tipos. Então, tá bom? E acho que o primeiro grande desafio para vocês, né, para todos nós, na verdade, é como é que a gente sai do é ou não é, né, e entra, né, numa proposta, né, num mergulho de jornada. E a gente tem esse automático de ser, né, de querer a resposta, né, e de internalizar algo que a gente corre o risco de estar rotulado ou de estar mal identificado. Então, por isso que se a gente pudesse vender algo para vocês agora, seria continuem curiosos, né, continuem duvidando do próprio tipo e experimentando o Enneagrama na experiência de vida, né? E essa experiência de vida, ela envolve tudo aquilo que a gente pensa a respeito, né, das coisas e qual é aquele pensamento que se repete, né, aquela crença que se repete, aquele formato que se repete, né, que a gente às vezes não percebe e ele vem de forma automática. Também qual é aquele sentimento que se repete, em termos de afeto, em termos de alegria, em termos de tristeza, qual que está regendo melhor, né? Qual é a minha canção? E os movimentos, né, de disposição, de repouso, que o corpo vai trazendo como sinais também e proposta de trabalho. Tá? Para isso, à medida que a gente vai minimamente, primeiro aceitando, né, identificando e aceitando o que eu já faço de maneira automática que não me permite ser diferente, ir além daquilo que eu posso ser, né, que é o homem-máquina, né, o homem que responde aos movimentos sem pensar, né, sem parar, perdendo a presença. E essa questão de ser automático, né, dentro do processo de ser, para Gurdjieff ele tinha umas danças muito interessantes que depois que você aprendesse aquela dança, que você decorasse aquela dança, ela já não presta mais para você. Né? A gente às vezes escuta aquela experiência, você escova os dentes com a mão direita, comece a escovar com a mão esquerda. À medida que você faz aquilo sem pensar, né, sem experimentar, aquilo já não tem mais validade. Como é que seria levar uma vida com algumas dessas curiosidades? Talvez não dê para fazer isso 24 horas por dia, mas como é que seria experimentar a vida com algum esforço novo, né? Com algum aprendizado, com alguma experiência diferente? Então, esse fica um outro convite nosso aqui para vocês. À medida que eu vou me dando conta disso, aí sim eu vou abrindo espaço para o novo, né? E aí eu preciso primeiro entender, aceitar, para que esse espaço possa ser criado. Aí, travou de novo a apresentação, você acredita? E agora tinha entrado bonitinho. As Tinha, né? outras vezes ainda não. Alguma coisa Muito bem. diferente aí. Agora a gente vai voltar para o símbolo e nós vamos falar um pouquinho de uma primeira divisão, né? Que são 3 divisões dentro do símbolo para que vocês já possam ir, que são só tendências, né? Do que a gente vai falando, mas que vocês já possam ir se percebendo, né? Fazendo esse convite de se perceber. Muito bem. Não abriu ainda, né? Deixa eu pôr de novo. Abriu? Abriu. Abriu, mas ainda está aparecendo a lateral, não tá? Para mim, não. Quer que eu volto, eu volto. Para vocês. Vamos ver se Estava agora aparecendo vai. a lateral? E agora? Agora tá normal. Tá. Então, Tá bom. não sei por que. Eu tenho que deixar em modo apresentação antes e não ligar a apresentação. Mas, enfim, vamos lá. Uhum. Voltando para o símbolo do Enneagrama, nós temos aí, então, esses 9 pontos, né? Tem momentos que no curso, por exemplo, eu e o Celso, a gente fala de pontos e não de tipos, né? O que diferencia é que esse símbolo, ele
significa vários caminhos, né? Ele pode ser um processo, ele pode ser uma jornada, mas ele também pode ser o encontro, né, com essa identificação, com esse tipo. E para começar, né, o que Gurdjieff foi descobrindo ao longo da sua jornada é que ele é dividido em três. Só que aí eu não consigo fazer os movimentos do. Agora vem. Ele se divide, esse símbolo, em três grandes partes. Né? E aqui já começa um início, né, um começo de identificação. Então, os tipos 891, né, eles formam um conjunto de tipos que são mais físicos, né, que são mais corporais. É um corpo em relação ao ambiente. Então, eles reagem, né, de uma forma mais rápida ao ambiente do que todos os outros tipos que estão embaixo, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Né? Aqui são tipos que são mais conectados ao instintivo, ao movimento. Né? Então, a energia maior, né, a sensibilidade, a relação deles com o mundo está mais na região da barriga. Então, e a emoção central, todos têm todas as emoções, mas existe uma emoção central no 891 que tem a ver com a raiva como movimento, a raiva como energia. Porém, cada qual reage à sua forma. Então, lembra que, apesar deles serem parte desses três, né, desse campo mais reativo, mais instintivo, né, e com emoção nuclear da raiva, eles reagem de formas diferentes. Então, a gente pode considerar que um tipo 8, por exemplo, né, por conta deste símbolo, ele tende a pegar esta raiva e colocar mais facilmente ela para fora, de fazer um movimento um pouco mais forte, né, com maior presença de energia para fora. Enquanto que o 9, ele tende a ter essas reações físicas mais confusas, né? Há momentos que ele não consegue reagir tão bem assim para fora, né? E ele pode ter eventuais, às vezes nem ter na vida toda, mas pode ter eventuais momentos em que ele coloca essa energia toda para fora de uma única vez, né? O que a gente chama de que são tipos que têm medo deles mesmos, assim, porque no momento em que a energia vai para fora, aí a coisa fica muito mais séria, tá? E o 1 vai colocar essa energia da raiva mais para dentro, né? Normalmente a gente fala que ele implode, né? Ele tende a segurar essa raiva, assim, até com os próprios dentes, né? É comum a gente ver no tipo 1 ele ter uma pressão, né, da arcada dentária assim, mais forte, né, em função de reprimir essa raiva, tá? Então são tipos mais corporais, e isso tudo na relação deles com o ambiente. Então, com aquilo que eles veem, com as pessoas com quem eles se relacionam, com as situações que acontecem, sejam elas boas ou ruins, a tendência, né, vai ser filtrar o mundo por essa lente, né, essa lente desses três elementos, tá? Algum complemento aqui, Celso? Como um bom tipo instintivo, tá com o microfone aberto, fechado, quer dizer? Fechado. Acho que a gente começa, inclusive, pelo centro motor, né? Centro instintivo, centro inteligência básica, fundamental. Já viram que todo mundo tem, né? A questão é só uma questão de proporção. Então, fazer o contato, refazer esse contato com estes tipos, né? Com essa parte do Eneagrama, dinamiza todo o Eneagrama. Te traz a sensação de presença. Então, a sensação de presença tem muito a ver também com esse aprendizado de trazer a inteligência corporal como um todo para funcionar. Esse é o, vamos dizer assim, um olhar que eu tenho quando eu olho para esse Eneagrama e olhando como método de crescimento. Método de crescimento envolve, começamos por aí. Acho que do centro físico, acho que é isso, né? As reações, o contato, as pessoas mais sinestésicas, né? Estão aí, mais assim, ligadas a esse contato corporal mesmo, que colocam o corpo como não é como um objeto de propaganda, né? Não é só como cuidar do corpo pela aparência, é entender que o corpo tem inteligência própria e que é uma inteligência básica, fundamental, uma inteligência que traz essa conexão com a Terra, com o momento atual. Legal? Tá?
Isso não significa que os tipos corporais não tenham nada de emoção e nada de mental, né? Tudo acompanha o ser, mas imagina que esses tipos, eles respondem mais rapidamente ao ambiente, né, em função dessa... É como se a barriga tivesse antenas, né, conectadas com tudo e todos ao mesmo tempo, mas por ação, né, por ser rápido no movimento, né? Desde perceber uma pessoa com sede, a ter que fechar uma janela, correr para salvar um bichinho que esteja atravessando a rua, enfim, estar antenado, né, de forma a coisas que possam estar acontecendo. Só que eles não pensam, né, que o mental também vai fazer isso. Só que como ele faz no nível da mente, ele pensa no cenário que está acontecendo. Os instintivos, eles não pensam no cenário que está acontecendo. Muitas vezes eles vão lá, eles fazem uma determinada ação, um determinado movimento, e aí que eles vão se dar conta, nossa, se eu não tivesse corrido e pegado aquele cachorro que estava atravessando a rua, ele ia ser atropelado. Os mentais não, eles vão falar, nossa, aquele cachorro vai ser atropelado. Não, o instintivo não, ele primeiro pega o cachorro, depois ele descobre que ia ter um atropelamento, né? Então, entende que é muito sutil essa percepção da gente se perceber no mundo, por isso que é um caminho de curiosidade, de experimentar o mundo, né? Das coisas de como eu me movimento no mundo. Opa, né? Muitas vezes o pensamento vem bem depois. Opa, se o pensamento vem bem depois, aqui tem uma antena aí favorável a, de repente, você poder ser 891, ok? Eu estou Depois vendo nós a Polly vamos... aqui, eu que fiquei tentado a saber se ela tem alguma dica, alguma coisa a mim, que ela também conhece bastante de Enneagrama, e a gente está falando assim, Carol, a gente sempre troca, e E ela agora conhece bem essa tríade, né, essa Celso? tríade também, eu falei, então é hora de chamar. Falar, Fica um com ela, toque, Poli. a qualquer momento dá um alô aí que a gente chama. Eu acho que essa tríade são mais pessoas mais reativas, né? Você estava falando isso dessa questão do cachorro, eu fiquei pensando também assim, por exemplo, num assalto, né? São as pessoas que tendem a reagir e ter essa coisa mais impulsiva, né? Da ação. Eu acho que mais do que os outros tipos, assim, que acabam indo mais para pensar no que aquilo vai acontecer, né? Mas eu acho Não que tem é isso. melhor e pior, né? Tem apenas assim se perceber se jogando, né? No caso desses tipos, 8 e 9 vão se jogando um pouco mais no mundo. Talvez um pouco menos, mas 8 e 9, pelo menos eu percebo esse movimento muito forte. O 1, por que não? Porque o 1 tem a energia um pouco mais reservada para dentro. Lembra, né? Dessa... Né, se vocês quiserem ir anotando, né, flechinha para fora, flechinha para dentro do número, né, isso também faz uma certa diferença. O 8 é muito rápido nisso, o 9 também faz esse movimento com muita precisão, porém, para o tipo 1, talvez um pouquinho menos por conta da concentração de energia, né, essa energia um pouquinho mais vinculada para dentro. Inclusive, né, como a flecha está apontada para dentro, não tem a ver com a flecha do símbolo, tá? Nós estamos traduzindo uma segunda flecha para vocês entenderem o movimento para dentro. Que talvez, para o tipo 1, algumas coisas que acontecem no mundo lá fora, às vezes ele traz para ele o problema, a culpa, a crítica, né? Então, talvez ele tenha uma concentração até maior de se penalizar, né, de alguma forma, em função desse movimento, mas também é alguém, né, bastante ativo em se relacionar com o mundo, né? Um exemplo que a gente costuma dar, por exemplo, é entrar numa sala, num consultório e ver um quadro torto. Como ele tem essa tendência perfeccionista, né, de se expressar no mundo, talvez ele vai ficar reparando no ambiente de coisas que ele possa consertar, né, arrumar, ordenar. Não é consertar de ir lá e com uma chave de fenda, não, mas é o ordenar as coisas, né? Trazer um degradê de cores, né? Uma preocupação com o ambiente que tem um pouco mais a ver, e isso é muito rápido, né? Ele olha e a primeira coisa que ele detecta é algo que está fora do lugar, né? O que está no conceito dele errado, seja uma palavra, seja uma sujeira, seja algo que esteja torto.
enquanto isso também é um sinal de reatividade, né? Então, acho que é importante só clarear um pouco aí essa impulsividade colocada de um aspecto diferente, tá? Depois a gente vai para a tríade dos emocionais, né? Deixa eu ver se com o mouse eu consigo trazer. A tríade dos emocionais, ela é composta pelo 2, 3 e 4. Né? Esses são pessoas assim que tendem a se conectar com o mundo, né? Menos com o ambiente, mas com as pessoas, né? Uma conexão mais emocional, de coração para coração. E isso não é só não é num melado de ser, mas imagina que aí a antena sai da barriga e vem aqui para o coração. Então, eles têm uma sensibilidade diferente, emocional, de saber mais ou menos o que o outro está sentindo, ainda que eles não consigam traduzir isso em palavras, mas eles conseguem captar essa sensação. É quase um Wi-Fi, né? Ah, não, eu captei aqui, mas eu não sei a senha, mas eu estou com o Wi-Fi do vizinho aqui no meu celular. Então, essa conexão, ela acontece com muita facilidade. O 2 consegue fazer isso para fora, né? E quando ele faz isso para fora, ele se conecta com o maior número de pessoas. A gente poderia dizer aqui no Enneagrama que um dos tipos mais interpessoais de ser é o 2, né? O 9 tem muito disso, o 6 também tem muito disso, né? Dentro dessa competência de comunicação, de estar com as pessoas, mas o 2 tem essa precisão através das emoções e dessa conexão com o coração. Eles tendem a conseguir, inclusive, entender o que o outro está precisando, mas num nível mais emocional do que exatamente numa condição de uma necessidade mais física, né? Uma necessidade mais emocional. Eu acho super engraçado, porque já existiu alguns tipos 2 que chegaram perto de mim e falavam assim, você tá triste? Aí eu, tô. E, de repente eu descobri que eu estava triste depois que eles tinham me sinalizado, né? Então, tem uma sensibilidade que vem antes, assim, é muito, muito curioso. O 3 também faz essa conexão, só que essa conexão ela também é um pouco mais confusa. Por que o 9 é um pouco mais confuso, o 3 e o 6? Porque eles são o meio da tríade. Então, eles ficam um pouco dessa energia para fora e um pouco dessa energia para dentro. E o 3 vai usar isso de uma forma em que ele cria essa dependência emocional para a realização das coisas. Então, ele tem uma questão se ele está agradando, se ele não está agradando, e assim, ele, através do que ele sente emocionalmente, dessa antena que ele sente com o outro, é que ele entende como é que ele está performando no mundo, tá? E o 4 vai trazer essa energia mais localizada para ele. Então, essa é a tríade dos que a gente chama emocionais, sentimentais. Uma emoção mais nuclear é a tristeza, apesar de muitas vezes não aparecer claramente para essas pessoas. Essa é uma tristeza mais primária, né, que muitas vezes está disfarçada de boa comunicação, de doação, de altruísmo. Então, tem uma percepção de se encontrar com essa emoção mais primária que vem de uma necessidade, né, de contato, de um lugar mais de carência. Aqui falando muito ainda na necessidade do ego, tá? Então, é o centro emocional aí que a gente chama como tríade. Celso e Poliana, se quiserem fazer uns complementos. Aqui acho que a gente tem uma pista que já começa a dar um sinalzinho assim de onde que eu me localizo, né? A gente falamos até agora, né, do centro físico, né, a tríade do centro físico e do centro emocional. Frente a determinadas coisas que acontecem, algumas vezes a gente escuta na nossa convivência. Algumas pessoas ficam com raiva e outras ficam tristes frente ao mesmo acontecimento. Isso já dá uma pista, não estou dizendo que determina, mas já dá uma pista, né? Eu costumo sentir mais raiva ou mais tristeza quando eu vejo algumas coisas de um certo tipo acontecendo. Tem gente que fica, fiquei inconformado, fiquei com uma raiva, e a outra pessoa, fiquei inconformado, fiquei super triste. Percebe? Isso daí já mostra por enquanto, só pelos 2. Já a gente vai deixar isso mais complexo, porque entre o terceiro e aí dividir em 9 tipos, cada um tem uma reação imediata de um jeito diferente, sempre personalizado. E os tipos nucleares, né, que é o 3, 9, 3 e 6, talvez sinta isso que o Celso falou, e foi bem legal ele ter lembrado disso, ter trazido isso, né?
E talvez isso passe um pouco mais rápido, e aí é a pegadinha do Eneagrama, né? De você realmente entrar numa jornada. Porque para o 9 é muito fácil anestesiar a raiva com facilidade, para o 3 é muito rápido ele resolver realizar coisas novas para não ter que olhar para a tristeza. Então, a gente até diz que emocionalmente o tipo 3 é o mais emocional do Eneagrama, em contrapartida, às vezes ele vive uma vida toda e ele não entra em contato com isso. Do ponto de vista do Eneagrama como jornada, é um desperdício a gente viver essa vida toda e não entrar em contato com todas as nossas emoções, né? Muito bem, Poli, quer colocar alguma coisa aqui dos emocionais? Tem alguma coisa que te veio, Poli? Ela travou? Não, Oi, ela fez assim. Tá. Oi. Não, acho que é bem isso. Foi interessante isso que o Celso falou, e eu acho que é a tríade que, assim, sente muito, né, e às vezes não sabe localizar exatamente o que é aquilo. Mas eu acho que tá ótimo aí. Uhum. E acho que lembrando que ainda vem Daniel Goleman lá em determinada época e traz algumas traduções sobre emoções para a gente, isso já é um ganho, mas como é difícil realmente essa identificação. Delmar gosta de falar, né, nos nossos cursos, nós não fomos alfabetizados emocionalmente, então muitas vezes a gente não consegue nem identificar o próprio tipo em função dessa falta de contato, né, dessa falta de abertura. Aliás, né, isso serve para os emocionais e para os físicos ali, né, os instintivos, porque pouco se fala da inteligência corporal, alguma coisa de emocional ainda muito capenga e uma centralização na inteligência intelectual, né? Então, a gente, e para Gurdjieff, a gente só é inteiro quando a gente treina, né? Quando a gente prepara o indivíduo com todas essas nuances, assim, né? É ser mais presente em pensamento, sentimento e tá pronto, né? Tá em ação, tá em presença. E muitas vezes a gente se perde num desses três lugares. Aliás, né, a filosofia fala muito disso também, de que muitas vezes a gente tem um plano perfeito para ser feito, não necessariamente é mental, mas os corporais desenvolveram muito a inteligência mental, os emocionais também, então muitas vezes a gente tem um plano e não consegue realizar em função de faltar essa conexão com a vontade, né, com aquilo que vai me trazer como resposta emocional importante, de significado e de propósito. Então, temos esses desafios aí pela frente. Muito bem. E aí a gente entra na tríade dos mentais, que é o 5, 6 e 7. Aqui a gente tem um tipo 5, 6 e 7 de uma mente que a gente costuma dizer que é uma mente mais barulhenta, né? Uma mente que parece que tem todas as televisões, rádios ligados ao mesmo tempo em todos os canais, né? Em todas as sintonizado com tudo. E isso não significa que não aconteçam com os outros tipos, também acontece, de novo, em função daquilo que a gente foi valorizando, né, que foi a inteligência mental, mas com essa tecnologia maluca que deixa a gente recebendo informação o tempo todo. Mas, de modo geral, ainda assim, 5, 6 e 7 tem uma cabeça mais pensante ainda, né? E o que muitas vezes, né, os diversos conteúdos, teorias, informações intelectuais de conhecimento que eles valorizam muito é para travar essa emoção nuclear que tem a ver com o medo. Então, para fugir um pouco disso, a mente ela processa o tempo todo, mas ela também vai processar aquilo que pode parecer um bom resultado, como também pode parecer uma incerteza e gerar neles um pouco desse medo, né, que é a emoção nuclear. De novo, todos os tipos têm todas as emoções, porém nós já temos essa primeira divisão. Então, para quem é psicólogo, né, e que também tem intenção de trabalhar com Eneagrama, como é que a gente olha para um cliente nessas três perspectivas principais, independente de saber o tipo dele? Aqui já tem algo de precioso para trabalhar um indivíduo, né, de como ajudá-lo a desenvolver aspectos que talvez estejam menos desenvolvidos aí em função daquela qualidade que ficou só para um dos aspectos.
Muito bem. Bolle e Celso querem fazer algum complemento aqui nas tríades de mentais? Eu entendo que uma pista boa, até você falou de quem trabalha a gente conhecendo, a gente conversando com pessoas, interessado em pessoas, né? Geralmente, quando tem o momento de fala, né? O momento da pessoa falar, ela vai dizendo de onde ela está falando, né? Então, ela começa a falar de um tema do momento, ela começa a falar dos medos, ou começa a falar das raivas, ou começa a falar das emoções, né? Dessa sensação toda. Então, por aí a gente já começa a ter algumas pistas, né? Onde que a pessoa está mais ancorada, né? Por onde que pode desenvolver um pouco mais. Então, é nesse sentido que eu entendo que o Enneagrama ajuda bastante na questão do diálogo e na questão de promoção de desenvolvimento mesmo. Fala, olha, algumas vezes a gente percebe que a pessoa está sentindo alguma coisa e não está traduzindo. Não que seja tão claro assim, né? Mas principalmente numa situação terapêutica, por exemplo, a pessoa chega e começa e fica falando o tempo inteiro do físico e está falando com um psicólogo, está falando com alguém que está tratando das questões dela. E ela está falando daquilo que para ela fica mais presente. Ou está falando só de emoções, ou fica só na cabeça, né? Então, transitar pelos três é fundamental também. E é básico, né? Prévio. Uhum. A gente não falou os 5, né? Que a flechinha é inventada por nós, né? O 5 tem uma energia mais para dentro. O 6 vai ter esse aspecto, né? Um pouco mais, apesar do medo vibrar mais no 6, fica mais claro no tipo 6, né? O medo em formato de ameaças, né? Eles trazem muitos discursos de ameaças, de coisas que podem dar errado e etc, né? Essa incerteza fica quase que criando cenários, assim, né? Bem comum vocês trazer essas falas, né? E o Celso falou, imagina que os mentais, eles normalmente, eu penso, eu acho, gostam de estatísticas, né? E os emocionais tendem a ir para uma coisa um pouco mais, eu sinto, né? É um achar mais sentindo, né? Um achar cheio de emoções, né? Um achar que traz um romantismo para as coisas, assim. E os instintivos usando mais os 5 sentidos, assim, né? Então, nós vamos perceber essas nuances aí entre todos eles, ok? O 7 põe a energia mais para fora, tá? O mental, assim, pensando em 1000 coisas para serem... As 1000 coisas que ele pensa, 1.500 ele quer fazer. Se ele pensar 1.500 ele quer fazer. Então, ele quer fazer o dele e tudo aquilo que acontece fora dele. Se ele puder experimentar de tudo nessa vida, ele vai experimentar. Isso tudo sem se dar conta, né? O primeiro convite do Enneagrama é eu me dar conta de que eu funciono desse jeito. E no começo parece muito legal, porque o meu tipo é o melhor tipo de todos. Até que depois você vai entendendo que isso, na verdade, é só uma prisão. Você não consegue ir além disso, muitas vezes, em função dessa prisão. Cadê a Poli que ela sumiu para mim? Eu não sei se ela... Ah, tá aqui, achei. Algum comentário dos mentais, Poli? Oh. Para mim tá travando um pouco. Para mim ela tá travada. Não sei se ela levantou a mão para você, Celso. Tá? Tava travado aqui também. Tava travado. Então travou eu todo acho mundo. Que o desafio, né, dessa tríade é sair desse planejamento e das ideias, né, e conseguir ir para concretizar as coisas, né? Uhum. A Dora escreveu aqui as 1000 festas que eles querem fazer. É por aí, Dora, quem escreveu aqui. A Dora. Então, eu fiquei com uma curiosidade. Está facilitando já? Dá para se perceber em que tríade cada uma atua mais? Eu sou mais físico, mais instintivo, sou mais mental, sou mais das emoções? É só, não precisa se declarar, falar eu sou esse ou aquele, é só dizer, estamos indo num caminho que está facilitando se conhecer? Tá. Se alguém quiser falar, à vontade também, né? A gente gosta dessa interação. Mas e diga, pode Carol. acontecer disso tudo tá um grande barulho
como um convite de carnaval, onde eu não sei por onde caminhar, tá tudo bem, tá? A Tá tudo gente certo. sabe que esse é um dos sintomas, assim, muitas vezes. A Poli veio da mesma escola que eu, e a gente tem um professor que fala assim, se vocês estão ficando com dúvidas, então nós estamos fazendo um bom trabalho. Eu gosto dessa frase, porque no começo, quando eu comecei a estudar Enneagrama, eu saía mais confusa do que chegava. Quando ele disse isso, eu falei, bom, posso relaxar, vamos para a próxima, vamos para a próxima aula. Ô, Carol, a Carla perguntou se a emoção é depois do pensamento, são mais a emoção depois do pensamento. Eu não sei de qual... Acho que existem alguns estudos que a emoção é muito rápida, sim, tá? Muito rápida, né? Alguns livros em paralelo, inclusive, dizem que a emoção é a primeira que conecta, mas não é a primeira que age, muitas vezes. Tá? Então, essa sensibilidade, às vezes, vem de longe. Né? É muito comum, principalmente o tipo 2, dizer que, às vezes, ele vê uma pessoa abrindo uma porta lá longe. Para quem conhece o Instituto Evoluir Fisicamente, por exemplo, a gente tem um jardim e a recepção lá na frente. Para quem é tipo 2, às vezes, vê uma pessoa abrindo a porta lá na frente, e a pessoa está lá no jardim, isso deve representar quantos metros, Celso? É que eu não sou boa para metro. 200, 300 metros? É mais que... Calma, 200 metros lá dentro, não. Calma. Eu não sou boa. Vocês verem que mental eu não sou, gente. Já revelei. Uns 15 metros, talvez. Uns 15 a 20. Verdade, né? Porque senão seria quase 1 quilômetro, verdade. Agora eu entendi, porque É 1 um quilômetro não dá nem para quarteirão, né? ver. Um quarteirão. Gente, eu já revelei que mental eu não Uns sou. 20 Não tenho metros, essa 20, isso 25 sobre a minha metros, vai. Pois é. Bom, então, ó, 10, 20 metros. Um tipo emocional, principalmente o 2, que é voltado para fora, tende a olhar para a pessoa e já saber que algo não está bem com essa pessoa. Então, a emoção já conectou de longe. Em contrapartida, um instintivo que está lá sentado no jardim, tipo uma pessoa como eu, que vê uma pessoa entrando pela porta do instituto a 10, 15 metros de distância, de acordo com o Celso, e cai. O que o instintivo faz quando uma pessoa cai? Sai correndo e quase cai também, para salvar essa pessoa. Né? Então, não vem uma sensibilidade, vem uma atenção a tudo que está acontecendo. Né? E isso realmente já aconteceu lá no Instituto Evoluir. Né? E a pessoa aqui assustou a reunião toda porque saiu correndo para salvar a pessoa que tinha caído no chão. Né? Tropeçou, caiu, enfim. E quando fui ver, eu pulei um computador e fui ajudar a é que pessoa. nessa questão de quem vem antes, a emoção ou o pensamento, biologicamente vem primeiro instinto, depois emoção, depois pensamento, pela criação, pelo desenvolvimento humano. Né? Primeiro desenvolveu o cérebro reptiliano, depois o sistema límbico, que são das emoções, depois as funções superiores. Inclusive isso cada um repete no nosso processo de desenvolvimento individual. Nasceu bebezinho, o corpo sabe tudo, absorve tudo. Se interage através de pura sensação física. Isso. Emoções e o pensamento surgem vem por último. depois. E pensamento vem por último. Então, nessa sequência, tá, para deixar bem colocado isso. Isso, certo, Carla? exatamente. Quer dizer, diga. No caso esses tipos, né, esses instintivos, primeiro eles sentem, depois eles pensam. Sim. Normalmente a ação é até mais rápido do que o próprio sentir, né? Bater o pá. É o instinto mesmo, ela nem pensou, ela foi Exato. lá... Sabe a mãe abrindo Sim. a boca do jacaré? Tá, sem medir corri, consequência? Nem parei para pensar, fui lá e corri atrás para poder... É. Mas também não tem... Essa pessoa tem a noção da emoção que ela está sentindo, ela não identifica. É o instinto vai vir mesmo. Depois. Isso. É o instinto vai vir puro. Depois. Entendi. Vai vir depois. Né? O que vai acontecer com o emocional, apesar dele ter o instinto, né? Se for uma mãe, independente do tipo, né? Tende a reagir rapidamente. Só que um intervalo mínimo ali de milésimos de segundo, um pouquinho atrás. Eu lembro que na época que eu trabalhava com Enneagrama na empresa, tinha uma gestora que era tipo 7, e ela, no curso de Enneagrama, ela virou e falou assim:
Gente, que bom saber disso, porque eu achava que eu era uma mãe ruim. Porque quando eu via meu filho enfiando o dedo na tomada, subindo num banquinho que ele ia cair, eu ficava, eu acho que o fulano vai cair. E eu demorava para dar essa resposta, né? Então, ao demorar para dar essa resposta, às vezes dava tempo da criança cair mesmo, ou enfiar o dedo na tomada de fato, né? Então, eu achei muito engraçado, porque ela expressou, me livrou 2 anos de terapia, porque eu achava que era uma mãe mal, né? Assim, que eu não sabia ser mãe, em função de ser um pouquinho mais, né, num passo atrás ali da necessidade rápida, né? Então, não sei se todos os mentais, eu não sou mental, não sei se todos os mentais se identificam com essa questão, mas pode ser que sim, que tenha esse... porque o pensamento, ele gera um cenário muito grande, né? Apesar dessa sequência que o Celso falou, a gente foi treinado que a gente acha que o pensamento vem primeiro. A gente foi treinado assim, né? Desde então. E não é o que acontece, né? A Angelina perguntou aqui, e quando uma pessoa se identifica com 2 tipos ao mesmo tempo? Super normal acontecer isso de primeira, tá, Angelina? Acho que você não deve ser a única aqui que talvez esteja experimentando dessa forma. Eu conheço muito bem o tipo 4, já convivi com uma pessoa tipo 4 e estou convivendo com uma pessoa tipo 6. Tem hora que eu falo, meu Deus, isso daqui eles são iguaizinhos. E então pode acontecer, né? Apesar do 6 ser do mental, eles têm uma criação de cenário assim muito parecida com o tipo 4, de detalhes assim sofisticados sobre as coisas, né? Não sei se você já conhece de Enneagrama, mas dá para perceber, né? O 4, ele pode ir para o terror, para o drama, mas sem criar um cenário tão caótico, né? Caótico de coisas bem mais negativas, no sentido de coisas ruins que podem acontecer, né? Para o 4 é caótico e pronto, ele até gosta do caótico. O 6, ele fica preocupadíssimo, ele fica com uma ansiedade mais alta. Isso, né, quando ele vive essa experiência aí mais sobre o estresse também, tá? Não sei se te ajuda. Nós começamos por esse caminho, não sei quem está chegando agora, que está vendo o Enneagrama pela primeira vez, a gente está falando muito em números. Já fica mais fácil quando a gente tiver vamos dizer assim, o nome de cada tipo, né? O título para cada tipo, porque são vários nomes, né? Mas quando a gente tem, já vai facilitar um tantinho. Né, do que ficar que a nossa tipo festa, 1, tipo 2. A nossa festa, assim, experimenta aqui esse licor, aí você experimentar, daqui a pouco a gente revela o sabor. Vai se experimentando, se percebendo, né? E aí, vamos lá, né? Autoimagem, como é que cada tipo se vê ainda sem falar que tipos são? Né? Nós temos aí quem? Deixa eu ver se eu consigo... Não, já está todos juntos. Nós temos aquele que cria uma imagem, assim, que gosta de ser visto, percebido, precisa se sentir assim, e às vezes isso é tanto uma proteção consciente, às vezes uma proteção não tão consciente, de que eu sou forte, me mostro forte, deixo claro que sou forte e assim por diante. Né? Não posso deixar que os outros me percebam de uma maneira diferente dessa. Ou seja, né, se eu me demonstro forte, não enxerguem minhas fragilidades, que isso seria um terror na minha vida. Né? Mais ou menos isso. Depois a gente tem o que estou satisfeito, numa condição um pouco mais cômoda. Tá tudo bem, tá todo mundo calmo, todo mundo em paz, estou satisfeito com este ambiente, que tudo está bem servido, né? Que tudo está bem posto, bem colocado, todo mundo alegre e feliz. Depois a gente tem um outro tipo que gosta assim, tenho razão, olha aqui, né? Deixa eu mostrar. Está aqui na lei, está aqui na regra, está aqui no processo, né? E segue uma imagem de que segue, né, esses bons princípios, esse bom costume e assim por diante. Depois a gente tem aquele que, olha, vem cá, eu vou te ajudar, conte comigo, liga para mim, tem até uma música, né? Liga para mim, né? Pode me ligar a qualquer hora. Não deixe de falar comigo, pega na mão, né? Não deixe de falar comigo, abraça, acolhe, vem cá, aconchego, né? Sente um cheiro e traz assim para junto. Gosta, inclusive, bastante de contato físico, a maioria. Depois tem um que tenho sucesso, é assim que eu preciso ser visto.
né? Não gosto que seja o contrário disso, né? Não quero que vejam os meus pontos frágeis, fracos, ou insucessos, ou erros, e assim por diante. Depois tem aquele que faz questão de que a autoimagem, que ele seja percebido como sou diferente. Para mim tá tudo bem, tá todo mundo aqui vestido de azul e eu tô de branco. Tá todo mundo indo para lá e eu estou indo para cá. Tá tudo bem, fico ok. Por favor, me percebam diferente, porque se eu for um igual, eu sofro. Temos a autoimagem também de eu entendo, né? É o suficiente entender, é o suficiente compreender, saber que está assim, que está alinhado, é suficiente. Faço o meu dever, né? Faço o que tem que ser feito, sou muito obediente, também sigo regras, também sigo processos, porque é assim que eu consigo me sentir menos ansioso, né? menos preocupado. E sou feliz, né? Contem comigo, mas é um outro contem comigo assim, uhul, para aquilo que traz prazer, para aquilo que é bacana, para aquilo que é legal e assim por diante. Muito bem? Não sei se Poli e Celso querem fazer algum... Ui, o que é isso? Que eu apertei um botão errado. Não sei se a Poli ou o Celso quer fazer algum complemento aqui, senão a gente segue para uma continuidade da autoimagem. Seguimos. Seguimos? Seguimos. Você faz uma tríade, Tá eu a outra e a Poli a outra? Eu não sei como é que eu estou pegando a Poli aqui, nem tadinha, nem combinei nada com ela. Quer fazer essa tríade aqui, Celso? 891? Vamos pelo 891 mesmo? Você quer que eu comece o 891? 891, manda ver. Manda. Porque aí vocês têm tempo de lembrar do slide. Vamos lá, voltando para a tríade dos corporais, físicos, que são mais instintivos, uma reação física mais rápida, mais reativa, e a raiva como central emoção. 891. Com 8 aqui, se a gente for pegar aqui o 8, nós estamos falando de alguém que procura, através da autoimagem, de ser forte, também ser justo, né? E se sentir numa dominância. Esse superior tem a ver com uma dominância, com controle. Então, é alguém que precisa o tempo todo, né? Não só mostrar, como experimentar essa relação para ele não sentir os próprios medos. Só que isso acaba se tornando uma estratégia, um vício de ser, que tira ele em contato com os outros arquétipos, os outros aspectos. E ficar com uma visão muito focada no ambiente desta forma, né? De buscar justiça para todos, de demonstrar essa força, essa dominância, e às vezes tem um corpo como um todo num grau mais elevado de quem eu pareço ser, né? É uma tendência do 8, às vezes ter o queixo um pouquinho mais para cima, tá? Dependendo do nível de consciência, pode ser que ele esteja assim, ó, olhando mais para cima do que para baixo, mas eles tendem se eles forem muito bem trabalhados, eles vão estar assim, de igual para igual. Mas normalmente o sapato deles é um pouquinho mais alto, nem que seja uma sapatilha, mas é um pouquinho mais alto. Me desculpa os tipos 8 que estão de plantão aqui, que eu sei. Pronto, falei. Vamos para o 9, o melhor tipo do Enneagrama. Carol, você não acha melhor a gente fazer tipo a tipo? Como assim? Você fez o 8, eu faço o 9, Pode ser, faz o 1. então vai. Então, tipo 9. Você vai falar do 9, é o melhor tipo do Enneagrama, pode mandar pau. Ou a Poli manda o 8, então, o 9. Quer falar, Poli? Fala do 9. Senão eu vou falar em causa própria. Cuidado com o que você vai falar em Poli. A gente é amiga, atenção. Sério mesmo? Deixa eu pôr um slide aqui para você lembrar. Ajudem aí, hein? Se não sair o que tiver certo. O tipo 9 é o moderado, harmonioso e ponderado. Os tipos 9, assim, eles tendem a não querer entrar em conflito, a não... a gente pode dizer que são aqueles que não saem muito de cima do muro. Ele não quer... Ele não quer na ponta. Eu não vou... Os tipos 9 que estão aqui, me perdoem, mas para o tipo 9 se decidir e tomar uma posição, ele não quer ficar mal com ninguém. Então, ele está sempre ali, apaziguando as situações e os pensamentos, mas eu vou dizer que o tipo 9 é um dos melhores tipos do
do Eneagrama. Esse texto já estava pronto. Esse ela ganhou um ponto positivo. Não, o tipo 9 tem muita coisa a seu favor, né? Nessa questão de saber dosar e saber ponderar. Nessa tríade, os 8 acabam sendo mais impulsivos para as coisas e às vezes até pondo os pés pelas mãos, e o tipo 1 mais duro também, e o 9 acaba ficando nesse ponderando bem. Acho que é isso. A gente faz o tipo 9 faz uma boa moderação aí, como a Poli falou. E para tudo isso, é claro, imagina o 8 buscando essa justiça, né, com essa força, com isso tudo, isso pode virar uma imposição muito forte e acabar, sim, fazendo estragos pelo caminho. Contrapartida, um 9, ele pode se anestesiar nesse lugar de muita moderação e acabar deixando de se colocar na vida, de se colocar no mundo, de colocar a própria opinião. Então, essas vão ser algumas dificuldades que os tipos vão encontrar, né? Já o tipo 1, nessa questão de fazer as coisas, ele é muito aplicado, né? Ele se aplica bastante em arrumar o mundo. Por quê? Porque ele já tem uma ideia de que ele é ordeiro, então ele põe ordem no mundo também, e que ele é honesto. Então parece que ele está sempre o tempo todo pronto para saber onde são as coisas certas nos lugares certos. Então ele atua com esse impulso já de saída. E a gente lembrando aqui, né? Aqui é o impulso, são os impulsivos. E a emoção que eles acabam precisando lidar é com a raiva. Então, muitas vezes, as coisas fora de ordem provocam essa raiva. E muitas vezes o tipo 1 vai arrumando as coisas e vai ficando vermelho. Muitas vezes, algumas vezes é olhado e falando, poxa, será que a pessoa ficou meio envergonhada? Não, é raiva mesmo. É que ele atua no sentido de colocar ordem na coisa. Sempre. Legal? Muito bem. Uma coisa que eu acho que faltou falar do 9 também, que o 9 se anestesia, né? E ele não percebe a raiva ali dentro agindo. Então, às vezes essa raiva vem de uma forma que sai de baixo. A gente fala que quando um 9 está raivoso, sai de perto dele. Ele deixa o 8 e 1 no chinelo, né? Exato. Muito bom. Muito bem. Aí vamos entrando na tríade dos emocionais. A gente tem o tipo 2, que segue alguém caridoso, mais carinhoso, mais pegajoso, muitas vezes, não necessariamente. Com Covid, né, ele deve ter aprendido alguma coisa, a ser menos pegajoso, abraçar menos também. Despretensioso, ele é muito prestativo, né? Tem uma coisa que eu admiro no 2, é que ele realmente sai de zona, para quem conhece São Paulo, de zona leste para zona sul, para zona norte, num dia só, para atender as necessidades das pessoas com quem ele se conecta. 9 faz um pouco disso, mas talvez com bem menos esforço, assim, bem menos essa coisa de ir tão longe, né? Porque o 9 ele também tende a ser bem pessoas, né? Mas admiro o 2 nesse sentido, né? De que eles vão e voltam, né? Para estar em contato com aquelas pessoas que eles têm conexão profunda e que eles jogam um doce, uma sedução, uma doçura e gostam, né? Também de receber um pouquinho do feedback. Muito obrigada, assim, vira um pouco desse vício, né? Por essa necessidade. Muito bem, Celso, 3 é a Poli, 4, não sei, aí vocês decidem. Aí que eu sou 9 mesmo, vocês decidem quem vai falar o 3 e quem vai falar o 4. Bora. Segue, Poli. Quer? O 3, Poli? 3? Bom, tipo 3, ele tem essa questão da imagem muito forte, né? Então, aquela pessoa que quer se mostrar bem-sucedida, competente, capaz, tem uma coisa de performar muito, né? O tipo 3. Então, ele precisa estar sempre atendendo essa expectativa externa de
estar bem feito, de no trabalho ter muito resultado, e em todos ele passeia muito nessa coisa, em todos os campos de mostrar essa performance muito satisfatória, né? Muito bem. 4, Celso? Precisa de cola? Vou pegar uma cola que você vai. Só não, hoje, tudo bem. hein? O 4 tem uma questão de ser original, e é original mesmo, é colocado como diferente, né? E ele se coloca, ele gosta dessa diferença, ele gosta de aparecer assim, de se perceber. É muito sensível também. Então, essa sensibilidade é que faz com que, quando ele se apresenta, você percebe que tem um toque de que ele entende das coisas. Então, tem essa coisa assim, pela sensibilidade, ele passa muito essa coisa de que tem uma cultura ali. Ele está envolvido e está conectado o tempo inteiro com a cultura de onde ele vive, com a cultura local, com as coisas que estão acontecendo no momento. Então, tem essa atenção. Talvez é o tipo que mais apresenta essa sensibilidade, uma sensibilidade fina mesmo, uma percepção muito atenciosa. Por isso, algumas vezes dói muito para ele, e muitas vezes tem a coisa de parecer em alguns momentos que, algumas vezes, diz que isso só acontece comigo. E quando tem esse traço de que parece que todo mundo sente, mas sentir desse jeito só eu. Então tem, sabe aquela coisa bem dramática assim. Então o tipo 4 tem essa tendência. Que bem utilizada faz essa sensibilidade agir a favor, né? Sempre tem essa questão. É um jeito de conhecer, é um jeito de se conhecer, um jeito de conhecer o mundo. Legal? E ele oscila, né, entre a alegria e a tristeza com muita facilidade, com muita agilidade, com muita rapidez. Ele parece um eletrocardiograma bem doidão, assim, com pontos para cima e para baixo. E complementando... A Judite perguntou aqui no chat, né, se a pessoa pode manifestar um determinado número de acordo com o ambiente. Não seria talvez um número, talvez um aprendizado. Imagina que nosso pai tem um tipo, nossa mãe, então às vezes a gente aprende a reagir, né, em determinadas situações com mais facilidade por ter um mapa mental mais amplificado em função de quem foi nosso pai, nossa mãe, nosso professor e assim por diante, né? Acho até que isso faz parte do caminho e é um bom caminho, né? Não é o único caminho, né? Porque primeiro tem essa coisa de se reconhecer, né, num tipo, mas acho bem positivo, sim, Judite, que isso aconteça eventualmente, assim, né? Eu também tenho uma percepção disso, assim, o ambiente, quer dizer, a pessoa ser criada num tipo de ambiente, ou conviver durante bastante tempo num tipo de ambiente, isso ajuda na formação dela como um todo. Tá? Agora, se você está falando em ambiente, de acordo com o ambiente onde a pessoa transita, aí, em cada ambiente de trânsito, vamos dizer assim, está numa festa, ou está indo para um jogo de futebol, ou está indo para o trabalho, cada uma leva os seus tipos junto. Então, no mesmo ambiente, pessoas reagem de maneiras diferentes, cada uma de acordo com o seu tipo. E, eventualmente, em algum local onde precisa de mais atenção, ambiente de estudo, todo mundo vai ter uma tendência de puxar mais para o mental, para ficar atento mentalmente ali presente. O processo de aprendizado acontece para determinados tipos quando consegue trazer a emoção junto e fazer a coisa acontecer. Então, no processo de aprendizagem, algumas pessoas só de olhar, só de prestar atenção já aprendeu. Outras precisam associar uma emoção. Outras precisam trazer para o físico. Na dúvida, o aprendizado profundo acontece quando a gente ativa os 3 centros. Eu vejo, então eu posso me lembrar daquelas coisas, eu posso ver e perceber o mundo mental. Eu escuto também, aí aquilo pode me trazer também junto as emoções. E na hora que eu faço, que eu movimento alguma coisa, eu tenho um aprendizado mais físico. Então,
trazer os 3 centros trabalhando. Legal? Depende do ambiente onde está, cada um vai levar de acordo com a sua tipologia também. Faz sentido ou compliquei demais? Legal. Fala. Não, e eu acho que a gente, né, a gente aprendeu que a gente é um tipo, né, e vai se desenvolver nele, e a beleza do Enneagrama é a gente aprender a passear por todos, né, e pegar o melhor de cada um. Eu acho que é esse o nosso aprendizado aqui, a gente conseguir, né, em determinadas situações, passear pelos outros tipos, pegando o melhor deles, né. Vamos para as 3 próximas, Carol? É que eu travei, eu acho, por isso que eu dei eu até te perguntei. Eu achei que era a Poli que tinha travado, daí eu fui ver, era eu mesmo. Muito bem. O 5, né, é um tipo que faz parte da tríade dos mentais, e ele é bem intelectualizado. Ele é alguém que, às vezes, que na maioria deles, né, desse público que se localiza aqui, tendem a ser mais autodidata, buscam as coisas de uma forma mais autônoma mesmo, assim, então eles vão atrás, eles pesquisam, ou vão se conectar com pessoas assim de um grau de conhecimento, né, que traga uma resposta mais significativa para eles. Eles gostam muito de teoria, de estatística, né, os mentais de forma geral, mas o 5 ele tem uma coisa da energia mais para dentro em termos de conhecimento. Né? Fisicamente, por exemplo, um tipo 5, ele tende até a ter Os mentais, de forma geral, eles têm uma mente mais pendurada no corpo, assim, parece que eles não têm muito corpo, né? A mente parece que faz mais sentido para eles, assim, a principal percepção de quem são eles, assim, está muito ligada nessa questão da mente e desse pensamento bem acelerado. Então, o tipo 5 é alguém, assim, que parece que a cabeça chega antes, assim, nas coisas, né? E tendem a ser pessoas um pouco mais reservadas, assim, dificilmente eles vão para uma sala de aula, por exemplo, sentar no meio da sala. Eles gostam de cantos, eles gostam de ser observadores, gostam de ter uma certa privacidade. Essa coisa de ficar agarrando, que nem os emocionais, assim, de mais contato físico, né, para o 5 não é tão comum assim, tá? Claro que depende das pessoas com quem ele convive, da forma como ele foi criado, mas de modo geral, eles são pessoas bem mais reservadas, assim, nesse sentido. E muito essa questão da busca intelectual, né? Eu tenho um cunhado tipo 5 que se ele experimenta um doce que você fez, aí você passa a receita para ele, a receita passa a ser dele de um jeito novo, assim, de um jeito diferente, porque ele tem que ter, assim, essa expressão meio que da inovação, assim, de fazer do jeito dele, assim, meio autodidata mesmo, ainda que ele siga boa parte da receita. Muito bem. Tipo 6, Celso. Não vai falar mal, hein? Ô, Poli. A Poli? Safada. Passou a bola, Celso? Não, eu tô ficando sempre com o último aqui. Se você quiser, eu mando ver. Mas manda aí. O tipo 6, ele tem a tendência a ter um pouco mais, né, a mostrar um pouco mais essa questão do medo, que é dessa tríade, né? Ele tem essa tendência a acessar um pouco mais esse medo. Então, assim, ele acaba sendo mais correto, mais obediente, mais fiel às coisas, assim, às regras, e para tentar buscar um pouco mais essa sincronicidade, assim, de não acessar coisas muito fora por conta desse medo. Mais alguma coisa, Celso? Acrescenta aí. Eu queria acrescentar outro dia eu fiz uma gambiarra, sabe assim, tipo pegar uma cadeira e colocar um banquinho para acessar um armário. O tipo 6, viu? Ele quase infartou. Por quê? Porque olha para essas coisas meio gambiarras, assim, de risco, de incerteza, que aquilo pode dar errado, que para eles, assim, é um sinal de alerta o tempo todo, assim, muito forte.
né? Então, eles são muito precavidos, assim, na vida. Podem até arriscar a própria vida, mas o cenário que eles imaginam, que eles veem, que eles entram né, nesse processo dessa imaginação, a imaginação vai longe em termos de incerteza, de risco e ameaças. E esses alertas que deixam num nível grande de ansiedade, muitas vezes, né? Desculpa, Celso, é que eu quis contar da gambiarra. Não, imagina, justo chegando no tipo 7, que é todo legal. É todo legal, por isso que você quis É todo legal, é então. todo de boa. É o mais otimista, que gosta de ter 1001 informações, todas as informações quer ter, quer vivenciar tudo que for possível, né? E também fica sempre alegre. Então, essa coisa o tipo 7, esse sempre, é lógico que tem um exagero nisso, é a tendência a demonstrar mais alegria, mais otimismo, mais curiosidade, com mais coisas. Ele se abastece muito de coisas novas, de conhecimentos novos, de contatos novos, pessoas novas. Então, está sempre buscando a novidade. Sempre é um exagero, mas tem essa tendência de buscar novidades. Tá bom? E lembrando, é um centro mental, então a mente não para. A mente do 7 é muito ativa. Muito ativa. Legal? Pessoal, a gente gosta de lembrar o tempo todo que tudo que a gente falou, qualquer exemplo que a gente deu, são tendências, tá? Todos nós podemos produzir todos esses comportamentos por N motivos situacionais. A tela ficou esquisita. Carol, antes de passar, acho que seria legal a gente responder para o Johnny. Desculpa, Quer falar, Johnny? Se bem que não você fez a pergunta aqui, acho que está bem claro. Esses 3 centros podem influenciar uma maior fixação em certos níveis de consciência, e aí ele está falando um tanto da integral, né, do esquema da integral, que eu não sei se... Acho que talvez tenha algumas pessoas que não conheçam, mas ele fala, ficar mais num nível de consciência mais básico, vamos dizer assim, ou mais inicial, ou menos complexo, né? Se isso pode fixar no nível mais básico o centro físico, nos intermediários os mentais e nos mais avançados o emocional. Eu tenho a minha resposta, mas ela é curta, quer dizer, Carol? Não, pode dizer. Não. Eu digo não pelo seguinte, não favorece a fixação, por quê? Porque se pegar o símbolo do Eneagrama, eu gosto muito dessa imagem, a gente vai ter alguma próxima disso. O Eneagrama transita, a tipologia transita em todos os níveis. O que faz a pessoa ficar fixada em alguns níveis são traumas de crescimento. Ou alguns traumas específicos. Tem dor de crescimento, que, puxa, eles trabalham pelo crescimento mesmo. Mas tem alguns pontos que ficam algumas histórias para serem completadas, né? Alguns pontos que precisam de fechamento. Então, fica a gente gosta de chamar de uma certa dependência, uma DP, algo para ser trabalhado depois. Então, aqui, isso promove a fixação. Algumas vezes o ambiente promove isso, promove alguns esforços, algumas opressões, alguns sustos, algumas coisas desse tipo, alguma convivência com violência. Isso pode traumatizar, mas não tem, eu não vejo ligação direta com o nível físico ficar mais nos primeiros níveis. O motivo da trava pode ser emocional. A gente vê algumas pessoas que atingem um nível de compreensão muito grande e a emoção não acompanha. Como a gente também vê pessoas que têm soluções físicas para as questões, mas a emoção não acompanha ou a mente não acompanha tanto. Não sei se ficou claro, Johnny. Ficou sim. Só veio essa questão assim de querer, como eu sou do mental, de querer trazer correlações, né? De pensar. A pergunta já deu uma dica. Não, do jeito que você escreveu, a gente. Opa! Estamos falando com o mental. Porque quando eu trouxe, até coloquei o termo fixação, acaba indo mais para esse lado do trauma, mas não era do trauma que eu estava querendo dizer, era mesmo de
pô, se eu sou mais do físico, esse nível que está mais no concreto, talvez daria mais match comigo, eu vou acabar naturalmente me sentindo mais à vontade aqui e assim para os outros níveis, né? Era mais meu raciocínio mais nesse sentido. Talvez eu chamar de trauma parece que foi um certo exagero, sim, da minha parte, mas é que a fixação, ela tem na base, ela tem alguma coisa que não permite o fluxo, não permite o fluxo de energia ali. Então, essa paradinha da energia aí a gente pode chamar desde um pequeno trauma até um grande trauma, né? Então, por isso que eu falei, em determinado momento, um certo susto pode promover essa segurada, vamos dizer assim, no processo de desenvolvimento. Delmar, quer falar alguma coisa? Apareceu? Consegue? Não? Oi. Tudo bom? Diga, Carol. Tudo. Opa, tá bem? Talvez o que eu percebo é assim, a parte da praticidade. Eu acho que o que eu gosto quando vocês trazem, né, quem já fez esse curso que está aqui, o que eu acho importante é que de que maneira prática você começa a perceber, né, essas características que às vezes por condicionamento a gente vai agindo e trazer isso para a consciência, a partir daí poder fazer modificações. Então é coisa mesmo, eu gosto, tanto comportamental, é trabalhar crença, é trazer todas essas dimensões, né? Então, e com exemplos bem práticos, né? Eu já vi vocês falando aqui, né? De pessoas, de como é que a gente, espelhando, vendo no outro, a gente modela, traz para a gente e transforma, né? Acho que a palavra para mim é fundamental do Enneagrama a possibilidade de transformação, que às vezes a gente fica patinando e não entende por que a gente reage de uma determinada maneira, né? Porque quando você fala, pô, eu de novo fazendo isso, olha, eu de novo com dificuldade de dizer não, olha, eu de novo arrumando o quadro na casa de alguém que o quadro está torto, olha, eu de novo, então, primeiro tomar consciência, né? Ter compaixão por si mesmo e a questão da transformação, isso eu acho que é fundamental, de qualquer, né? Porque é mais uma ferramenta de autoconhecimento e de autotransformação, de evolução. Eu acho que era isso que eu queria colocar. Até refletindo um pouco na sequência, na pergunta do Johnny, eu acho que você sabendo o seu centro de se é mais físico, mais mental ou mais emocional, isso pode ajudar a sair das fixações. Colocando a coisa bem de um jeito funcional. Eu sabendo como que eu funciono, o meu centro principal de motivação, de impulso, de ação, eu consigo, através disso, facilitar o meu processo de vencer as fixações. Entendeu? Por isso que me trouxe isso quando a Demar falou em autorrespeito. Então, se conhecer é autorrespeito, é se respeitar. Se conhecendo e se vendo com bons olhos, você está liberando energia para um movimento harmonioso. E outro Legal? ponto que eu gosto também é quando a gente fala, né, a questão de... logo no início, a Carol falou que a gente às vezes fica, né, nessa dimensão mais do ego, vamos dizer assim, e tem a questão mais do self. E também aí eu acho importante, mesmo quando a gente está em algum comportamento, você está querendo, no fundo, essa qualidade mais essencial, né? Só que você acaba se apegando na casca e não na essência, né? E aí tudo isso vai ficando claro com os encontros, né? Talvez se tem alguém falando assim, poxa, mas será que é muito teórico? Não é, eu acho que é muito legal trazer essa dimensão que é bem prática. Hoje é para dar essa visão mais geral, né? Mas eu estou vendo aqui a Clara, né, desde o início, quando ela falou, como ela já tem a experiência, né, de outros encontros, é legal ela ter essa certeza que segue a mesma toada de transformação. Acho que era isso que eu queria deixar.
Ótimo, ótimo. Muito bem. Tudo isso, gente, que a gente falou até agora, né, vamos considerar que são tendências, né, que tem em nós, algumas são desconhecidas, outras ocultas, pontos cegos, outras, como a Delmar e o Celso falou agora há pouco, né, de coisas que vão acontecendo e a gente vai vendo que a gente rema e chega no mesmo lugar, e aí o que será que eu preciso dar um passo atrás, reconhecer em mim, aceitar, passar pelo processo de aceitação, até promover, né, os primeiros passos de mudança para que a gente possa fazer essa transformação, tá? Aqui ficam alguns nomes, né, que a gente usa para o Enneagrama, né? Eu estou administrando aqui os slides, então eu diminui um deles, mas muitas literaturas vão trazer o 9, o 8, né? Deixa eu começar pelo 8 de novo, né? Como o poderoso, né? O que tem poder, o chefe. Vou falar só as palavras preto, que estão em preto, né? Primeiro, assim. Então, no 9, a questão o da paz, o mediador, o tipo 1, o reformista, o perfeccionista. No caso do 2, o que está ali de altruísmo, de presteza, o doador. No caso do 3, o da performance, o realizador. No 4, o profundo, né? O romântico. No 5 é o privativo, é o observador, alguém que gosta, né, de estar nessa posição. O 6 é mais o precavido ou o questionador. No 7, o do prazer ou o epicurista, e assim por diante. E tudo aquilo que vocês estão vendo em vermelho é do que cada tipo foge. Aqui também é mais um indicador, né? Então, se eu estou desconfiada ali que eu sou um 9, lembra que ele gosta, um 9 não, desculpa, um 8, lembra que ele gosta de mostrar a força, então ele foge da fraqueza, da fragilidade, da vulnerabilidade, ele camufla isso tudo, né? Muitas vezes ele camufla tanto que nem ele mais enxerga isso, né? Ele pode chegar neste nível, né? Neste ponto. No caso do 9, exageradamente, muitas vezes, ele vai repetir esse padrão de evitar conflito. E vai chegar num ponto em que começa a ficar tão, né, se ele não se observa, se ele não percebe, se ele não sai desse rodamuinho, né, de ficar evitando conflito, né, qual é que progredido ele vai poder dar nele, nas relações, nas boas discussões. Né? O 1 vai fugir dessa irritabilidade, dessa ira, né? Ele não quer que as pessoas percebam a raiva dele, então ele trava muitas vezes a boca, né? Às vezes escapa, que nem panela de pressão, um pouquinho de ar, assim, com algum comentário, mas de modo geral, como ele é muito certinho, quer, né, parecer muito certinho, na verdade, como uma autoimagem, imagina que mostrar raiva não é legal, né? Não é o bom filho, não é a boa pessoa que mostra raiva. No caso do 2, ele vai fugir das carências, então ele vai ser a pessoa que preenche a vida dos outros, né, com muita atenção, com muito cuidado. Assim, ele não precisa olhar para a própria carência, né, uma carência existencial que temos, né, todos nós, e que nós sentimos, e no 2 isso fica muito mais forte, e ele se distrai, às vezes, uma vida toda cuidando, né, de todo mundo, de todas as pessoas que necessitam de algo e não olhando para a própria carência. O 3 é o fracasso, né, então ele não quer entrar em contato com essas demandas da vida nesse formato, então ele vai ficar o tempo todo buscando coisas que trazem, né, uma visibilidade, uma posição de realização. O 4 foge de ser o igual, lembra que ele gosta de ser o diferente, né? Se está todo mundo vestido de azul marinho, eu preciso ter um azul diferente, ou um branco, ou um detalhe, ou um chapéu. No 5, ele tem a necessidade de fugir do vazio, e aí ele ocupa a mente com tudo isso, né? E vive menos as emoções, né, de uma forma clara. As emoções dele, eles parecem pessoas frias às vezes, né? E eles vivem a emoção ou muito antes do evento ou muito depois do evento. No evento, eles são as pessoas mais calmas do mundo. O 6 vai fugir dos riscos, das ameaças, então ele vai ter muitos planos para evitar que determinadas coisas aconteçam, né? E o 7, né, vai buscar essa vida cheia de prazeres, cheia de movimentos, cheia de conexões com coisas boas para fugir dessa dor também, dessa existência, né? Se a gente olhar para essas fugas, essas possibilidades de fugas, todos nós fugimos um pouco de cada uma dessas coisas.
algumas mais, outras menos, outras talvez a gente nem queira, né, entrar em contato, mas de modo geral, muitas coisas aqui, elas são de ordem existencial, mas algumas são nucleares, né, que à medida que a gente vai entendendo esse processo do Eneagrama, a gente vai podendo olhar para isso com mais aceitação, com mais respeito, para poder fazer essa saída. Diga, Celso. Alguma coisa, Celso? Não? Respirei fundo aqui, acho que sim. Tá. Aqui a gente brinca aqui um pouquinho, tá? Com os animaizinhos que poderiam representar cada tipo, porque pelas características eles já vão dizer muitas coisas, né? Então, o 8 é essa coisa da força, de, né, dominar ali a selva e parará, parará. O elefante, com a sua tromba, né? Não os selvagens, né? Os selvagens é o 9 quando acessa a raiva, né, Poliana? Como ela disse, né? Mas o 9 pode passar a vida como um elefantinho de circo, assim, super bonzinho, seguindo ali muito as coisas como parecem que podem ser bem feitas e tudo mais. A formiga representando 1, porque o tipo 1 ele tem muito uma coisa de seguir ordem, de seguir processos, de rotina, né? Desse vai e vem, do recortar, do trabalhar muito, né? Com muito afinco, né? Nessa sequência, sabe? Uma vez de cada um. Então, tem muito a ver aí com esse símbolo da formiga. Quando a gente vai para os emocionais, o cachorro, né? O cachorro é dócil, né? Na sua maioria, claro, aqueles de residência que vem, que aconchega, que adora um doente, adora quando o patrão, não, como é que fala? O dono fica doente para ele poder ficar ali aquela tarde toda com aquela cara assim, esperando você melhorar e assim por diante. O 3, a gente usa normalmente o animal do camaleão, isso em várias literaturas, tá, pessoal? Mas o camaleão é uma versatilidade, né, do tipo 3 de se adaptar. Lembra que a emoção dele, né, conecta com como é que as pessoas estão me vendo. E se eu preciso ser de um outro jeito, de uma outra cor, né, aqui brincando com a coisa do camaleão, eu vou me adaptar, né, com facilidade para continuar no caminho da meta, da realização e das tarefas bem feitas, tá? Para conquistar aquele sucesso, né, entrar em contato com a tristeza e assim por diante. O tipo 4, às vezes, né, a gente usa o gato como representação, apesar de alguns autores usarem, às vezes, isso no 2. Para nós, a gente ainda defende que o 4 tem essa coisa de mais temperamental de comportamento, que é muito parecido com o 4, que horas eles são meio que o leão e, de repente, eles são, né, a formiguinha ali, assim, uma coisinha, né, miudinha, assim, uma pulguinha. Então, e essa coisa, assim, de buscar também esse contato, esse temperamento, para quem tem gato, talvez faça um pouco mais de sentido. Já nos mentais, o observador, o que gosta de privacidade, o que gosta quase de nem ser percebido, que é o tipo 5, a coruja. O 6, o coelho, né, com aquelas antenonas de orelhas bem ligadas a tudo que pode acontecer, assim, a qualquer barulhinho, né, a qualquer sinal de insegurança, né, de ameaça, que às vezes a cabeça dele mesmo produz, né, em situações mais complexas de vida. E o macaco, que é o tipo 7, que pula de galho em galho, que gosta de brincar, de rir também, de novo, né? Claro que depende de que macaco nós estamos falando, tá? A gente tem mais uma partezinha, agora deu 10 horas, não sei se a gente encerra, se a gente só mostra um pouquinho. Na verdade, agora a gente encerra, não sei se a Michelle quer fazer alguma coisa, e para quem quiser, para quem tiver interesse de entender até onde o Eneagrama pode chegar, a gente tem mais 3 slides bem rapidinhos para mostrar. Ô, Mi, você está aí? Deixa eu ver se ela está. Michelle? Eu acho que ela caiu. Acho que ela caiu, tá? Pensei que ela ia fazer lá um negócio do livro. Tá. Muito bem, então, talvez a gente abra para pergunta, porque aí se tiver alguém que queira se desconectar, e a gente mostra os slides aí de continuidade. Porque aí, na verdade, o curso ele transita entre aprofundamento de tudo que foi mostrado até agora. A Michelle escreveu que está tentando voltar. Ah, tá. E os próximos slides, para quem já ouviu falar um pouquinho mais de Eneagrama e quiser entender um pouquinho até onde ele... ela está, acho que nomeando as pessoas, não sei. Bom, é isso aí. Numerando as pessoas, né?
o Eneagrama tem aqueles movimentos internos do símbolo, e isso é o que a gente chama dos nossos módulos de avançado. Então, para ir para avançado, é importante passar por esse curso, mas para quem quiser entender, acho que eu vou mostrar enquanto a Michelle não entra, só estou preocupada da questão do sorteio. Eu acho que eu vou mostrando enquanto ela não entra, assim, aí se alguém... Sim, também vamos trocando ideias aqui. É uma coisa que eu gostaria de saber se ficou então, claro, alguma dúvida, alguma coisa assim, mas vamos seguindo. Pergunta era melhor. Uhum. Alguém tem alguma pergunta? Não sei se a gente... Até para tentar responder a pergunta do Johnny, talvez fique mais clara, né, com esses slides, né, Celso? Uhum. Muito bem. Vou mostrar aqui rapidinho os slides, Isso. então. Além de aprofundar na tipologia do Eneagrama, né, posteriormente, a gente tem esses módulos avançados. Acho que a Madalena fez algum aqui com a gente, que está aqui com a gente. O Eneagrama tem as interações, né, os movimentos internos entre o triângulo, a hexade e o próprio círculo, né, ele se traduz em movimentos possíveis, né, então é o que vocês vão encontrar na literatura, né, ou em grupos de módulos avançados, as influências das asas, né, essas asas representando o quê? Para cada tipo ele tem um vizinho, né, então tudo que vocês verem sobre asas no Eneagrama é porque o tipo tem um vizinho. Se o 9 está lá no topo, o vizinho dele é o 8, é o que antecede, e o posterior, que é o 1. Se eu sou o 1, minhas asas vão ser 9 e vão ser 2. Se eu sou o 2, minha asa vai ser 1 e vai ser 3, e assim por diante, né? Então, em módulos avançados de Eneagrama, a gente consegue pegar este apoio, né, dessa vizinhança ou dessas asas para fazer essa integração também desses aspectos, né? Então, são outras, como é que eu poderia, outras inclusões, outros estudos que o Eneagrama foi avançando ao longo das descobertas. Um outro movimento, né, do símbolo bem importante são as flechas. Então, internamente, o símbolo ele segue flecha para todos os lados, né? Então, se eu sou um 9, eu tenho flecha em 3 e 6. Se eu sou 1, eu tenho uma flecha em 4 e 7. E assim por diante, né? Se a gente olha para o símbolo, a gente já se identificou com um tipo, né? Já entende o que seriam os meus vizinhos, pelo menos nas suas características, naquilo que a gente entende como essência, né? De cada ponto do símbolo e tudo mais, a gente faz os movimentos de flechas. E aí, eu não sei se o Johnny ainda está por aqui, que o Celso até comentou, a espiral dentro do Eneagrama, nós estamos falando de... Ah, que bom! Nós estamos falando dos níveis de consciência dentro do Eneagrama, então é essa subida. Então, a gente tem desde os níveis mais altos, que a gente chama de bem saudável, né, que seria um eu, né, conectado à sua essência, vivendo um alto funcionamento, né, da sua experiência aqui nessa dimensão, mais livre de hábitos, né, dos vícios, das fixações, né, desse mental, né, das crenças e tarará, e também livre desse mecanismo do ego, que cada tipo tem um mecanismo de defesa específico, apesar da gente operar em todos os mecanismos também. Se a gente opera em todas as características, a gente opera também nesses mecanismos de defesa que aí, né, muito emprestado aqui da psicologia para cada tipo, tá? Então, existe esse nível saudável. Aqui, se a Clara também estiver presente, eu estou falando se estiver presente, gente, porque agora eu não enxergo quase ninguém, tá? Porque eu estou com o slide aberto. Bom, acho que vocês também, mas enfim. Entendendo aqui, Clara, que neste nível saudável a gente consegue estar mais presente para a essência, né, e para esse eneagrama mais da espiritualidade. Nesse nível médio que a gente está vendo aqui, é a maioria de nós, né, nessa busca de autoconhecimento, né, onde o nosso comportamento, né, normal, onde a maioria de nós vamos operar, né, no jeito de pensar, sentir e agir de cada tipo. Então, vai ficar claro isso, mas aquele tipo, em cada nível de consciência, que nós estamos falando aqui de 9 níveis de consciência, ele tem uma representação diferente. O medo vai mudando e o desejo, né, vai mudando junto. Então, o meu medo vai modificando, assim, vai se tornando vai tendo uma outra nuance,
e novos desejos, né, em direção a esse âmbito mais saudável vai também se transformando. A gente tanto pode espirar lá para baixo, quanto a gente pode espirar lá para cima. Embora aqui nessa imagem a gente esteja mantendo aqui, né, o símbolo do Eneagrama, imagine a espiral operando em cada um desses tipos, né, situados aí dentro desse mapa, tá? E aí nós temos também os níveis pouco saudáveis, aqui a gente está falando de gente mais patológica, ou que pode viver, apesar de ser alguém mais na média, mais normal, que pode viver momentos na vida em que os estados, né, estão bem menos saudáveis da psique, e aí com pensamentos, né, que levam a outra organização, ou não organização, ou desorganização de tudo aquilo que servia, né, a personalidade, de repente aquilo não servir e pelo contrário, levar a pessoa mais, né, espiralando para baixo do que de outra forma. E em algumas pessoas que eventualmente já partem deste lugar, né, desse lugar menos saudável aí em termos de como leva a vida, né, de como se relaciona e de como entra em conflito, de como entra com a dor da carência, assim por diante, atuando aí em condições mais destrutíveis, né? Então, nós temos aqui os níveis de consciência, as flechas e as asas como representação de caminhos avançados no Eneagrama. Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente ainda fica aqui um pouquinho disponível, mais para dúvidas, assim, ou sobre como vai ser o curso, ou do Eneagrama, ou da aula de hoje. Celso adora ficar até 11 da noite, gente, fica tranquilo. Eu, né? Não, enquanto tem assunto, a gente tá aí, não tem por onde. Mas perceberam que isso se aplica a diversas áreas diferentes da vida da gente, que pode facilitar bastante o nosso convívio? Deixa eu ver quem que fez alguma questão. A Marta está perguntando. Marta, vai receber tudo por e-mail. Senão a gente coloca nossos celulares aqui, você entra em contato, a gente te passa. Vou botar meu celular aqui. Todas as informações estão no site também, institutoevoluir.com.br, todas as informações para inscrição do curso, tá, pessoal? Mas vocês vão receber isso no e-mail de vocês, fiquem tranquilos. E as aulas vão ficar gravadas também. Para quem não conseguir assistir a aula ao vivo, depois a aula fica gravada e consegue assistir. Vocês estão conseguindo me ouvir? Que está todo mundo travando aqui para mim. É legal, porque mesmo que não dê para vir, a gente sempre abre a próxima aula com dúvidas. Então, se de repente eu não conseguir assistir a aula no dia 21, por exemplo, e fiquei com uma dúvida, né, não estava ali para participar, na próxima aula consegue trazer essa dúvida, ou a dúvida que ficou na semana, ou a dúvida, de repente, assistindo a aula, né? A gente abre um espaço aí para isso. Sempre o momento de tirar dúvidas, o momento como é que eu percebo melhor o tipo. Diga, Elaine, levanta a mão. Um 8 não fica quieto, né? Não consegue. Vamos lá. Eu acho que o mais bacana é que lá atrás eu ouvi as pessoas, e aí lembrando que todo mundo trouxe da questão dos rótulos, né, dos preconceitos e por aí vai, as pessoas falavam para mim, você só podia ser um 8. E eu não entendi o que as pessoas estavam falando, e eu ficava muito, caramba. E com esse aprendizado, né, com a Carol, com o Celso, eu fui compreender o porquê é que as pessoas falavam da forma que falavam em relação ao 8, por que me impactava, por que a raiva, né, todas as minhas vísceras pulavam na hora que as pessoas traziam essa fala, e eu passei a fazer uso de uma forma bacana com o meu 8, aprendendo um pouquinho a transitar e poder compreender por que é que as pessoas se relacionavam dessa forma, né? E como é que eu reagia e compreender. Então, achei que era bacana eu trazer isso para vocês. Também sou muito pouco estudiosa do Eneagrama, tenho muito para estudar, aprender ainda, mas acho que era legal esse meu testemunho. Não é uma bancada evangélica, mas eu trouxe meu testemunho aqui.
Ai, ai. Obrigado, Elaine. Muito bom, muito bom. Quase não reconheci essa negona aí. Mas 8 você já sabia que ela era, né, Madá? Ai, ai, muito bom. É isso, pessoal. Olha, a gente fica à disposição, se precisarem bater um papo comigo, com o Celso, a Poli também. Somos terapeutas lá no Instituto. De constelação com a Elaine, né? Também. Estamos aí. Eu queria agradecer, Celso, Carol, a oportunidade aí de também poder passar um pouquinho aí do meu aprendizado. Ninguém mandou aparecer. Tem uma coisa que eu adoro, é quando aparece alguém que conhece o tema que a gente está trazendo, eu chamo mesmo. Você viu que eu não dei folga, não. Falei, vamos falar junto aqui, porque olha, quem conhece colabora. Sempre uma visão diferente enriquece. Enriquece muito. E a gente tem essa coisa de fazer os encontros serem participativos, né? Se entrar aqui, falar e não ouvir a voz de ninguém, eu não fico satisfeito. Eu preciso ouvir a voz de vocês. Complementando o que a Elaine falou, 8 não fica quieto, né? Adora também participar, né, Elaine? Muito bom. Bom, então é isso, né? Acho, então, agradecendo. A gente agradece a presença de todos os que já... Eu agradeço a aula, gostei bastante e já está ali as informações e tem no site também, né, que a Michelle já explanou. E, nossa, muito, muito interessante. Até é difícil fazer uma só pergunta, né, pensar. Mas, para mim, eu acho assim, bem mais fácil do que horóscopo, né? Mas aquele horóscopo bem feito, né? Dos astros e coisa e tal. É muito interessante essa fala que a Delmar fez para o autoconhecimento, aprimoramento, né? É por aí mesmo. Muito obrigada, Celso. A Carol riu porque o Celso e eu gostamos de astrologia, essa séria. Essa daí que você acabou de falar, que ela tinha que falar de astrologia no final. E de verdade, eu que estudei mais de 4 anos, é muito mais fácil, é mais palatável, assim, não tem cálculo, então é algo que é do cotidiano, né? E com exemplos, eu acho que o que é muito legal é o próprio grupo vai trazendo os próprios exemplos à medida que se autoconhece. Aí a força de transformação, quando você faz um trabalho como esse no coletivo, livro dá para ler, slide dá para depois assistir, mas essa troca que o Celso falou, quando alguém faz uma pergunta, quando alguém traz a sua experiência, isso faz toda a diferença. Sim, com certeza. A energia que se troca, né? Você tem ali uma participação, você está num grupo, você sente um tipo de coesão, né? Eu sou muito grata ao Evoluir, a cada um de vocês, e uma boa noite, a gente se vê. Que linda, obrigada. Viu, Lilian? Também tem uma coisa que eu achei bem legal nisso que você falou, que assim, o que a Delmar trouxe também. Você viu que na hora que a pessoa escreveu uma pergunta, a gente já estava vendo que o tipo dela estava do jeito que ela escreveu. E você, quando fala, é mais fácil, eu vou te dizer uma coisa assim, eu gosto muito da astrologia, eu comecei a ver tipologia pela astrologia, depois de muito tempo chegou o Eneagrama. Mas a astrologia tem uma coisa que é de fora para dentro, a gente olha para o céu para se entender. O Eneagrama, a gente mergulha dentro de si para compreender, então tem essa coisa que está aqui com a gente. A astrologia também fala, a gente fala dessa relação e tal, mas precisa ter esse conhecimento, esse olhar. O Eneagrama é um mergulho interno mesmo. Então, ele, de certa forma, ele está mais próximo nesse sentido. Os dois são muito ricos e outros sistemas também, né? Outros testes psicológicos tal, dão muitas dicas, mas como caminho de crescimento, o Eneagrama aponta para onde ir. Valeu!